Olá! Hoje eu vou contar um mito egípcio. E como todo mito, aqui nada é o que parece ser. Tudo é o que pode ser. Ísis e Osíris eram deuses no Antigo Egito. Eles eram irmãos e também marido e mulher. E eram ainda o rei e a rainha. O Osíris havia trazido a agricultura e a prosperidade ao seu povo. Já a Ísis era a deusa da magia, da cura e da maternidade. Eles viviam em harmonia e felicidade, e o Egito, naquela época, era justo e próspero. Acontece que Osíris tinha um irmão chamado Sete, que queria de todas as formas tomar o seu lugar no trono. Portanto, certa vez, quando Osíris havia retornado de uma viagem, Sete resolveu organizar uma festinha para recebê-lo. Chamou muitos convidados e lá pelo meio da festa, ele propôs uma brincadeira. Sete havia construído um caixão de madeira, todo adornado com ouro, pedras preciosas. E a brincadeira era a seguinte: aquele que ali entrasse e lá coubesse perfeitamente ganharia o caixão de presente. Então, todos entraram na brincadeira e começaram a experimentar um a um o caixão, mas nenhum deles cabia exatamente lá. Então, foi a vez de Osíris, mas não por acaso o caixão tinha as exatas medidas de Osíris. Sete havia preparado uma armadilha. E ele havia construído aquele caixão exatamente para o corpo do seu irmão. Quando Osíris entra no caixão, Sete imediatamente o fecha, o acorrenta e joga o caixão nas águas do rio Nilo. E o caixão vai indo, vai flutuando pelas águas e vai muito. Cruza as fronteiras do Egito e continua indo e vai parar lá na frente, lá num reino vizinho, ao lado de uma árvore, ao lado de uma acácia. Essa árvore foi crescendo e circundando o caixão. E ela foi crescendo, cresceu tão alta, tão imponente. E além de tudo, aquela árvore exalava um perfume tão maravilhoso que aquele rei quis cortá-la e que ela se tornasse uma das colunas do seu palácio. Enquanto isso, no Egito, Ísis, depois de ter perdido seu marido, havia chorado tanto, que dizem que as enchentes do rio Nilo são as suas lágrimas. Ela tinha procurado por toda a costa do Nilo pelo corpo de seu marido. E depois de muito tempo, ela teve uma visão que a mostrou onde estava o corpo do seu marido. Então, Ísis, que tinha belíssimas asas de deusa, disfarça-se e vai até aquele reino vizinho. Lá, ela propõe ao rei e à rainha que ela fosse a babá do filho deles, um menino que estava doente na época. O rei e a rainha estavam mesmo precisando daquela pessoa e aceitaram. Ísis então passa a cuidar da criança. E depois de pouco tempo, ela está curada. E Ísis se afeiçoa tanto àquele menino que ela resolve que vai lhe dar um presente. Lhe dará a vida eterna. Na noite em que ela estava preparando o ritual para eternizar o garoto, a rainha, que estava bastante desconfiada da babá, como ela havia curado seu filho, começou a espiar. E quando ela abre a porta do quarto, vê o seu filho no fogo. Corre até lá desesperada e o tira do fogo. Mas aquilo acabou com a magia de Ísis e o garoto perdeu a oportunidade de ter a vida eterna. Nesse momento, Ísis apresenta-se como a deusa que é, e a rainha fica extremamente constrangida
lhe pede desculpas e lhe oferece presentes para compensá-la, muitos e muitos presentes. Mas a Ísis não queria nada. Ela queria apenas aquela coluna, que a ela lhe foi dada, é claro. Então Ísis, com o caixão de seu marido, retorna ao Egito. E lá, em um local bastante seguro, ela coloca no chão o caixão, abre, vê Osíris. Então abre as suas imensas asas e, através de sua magia, mas também com a autorização do Deus Supremo, Ísis revive Osíris por alguns instantes. Eles então fazem amor. E dessa relação, Ísis engravida de um menino que irá se chamar Horus. Acontece que naquele momento, no trono do Egito, estava Sete, e ele não poderia saber do caixão de Osíris, nem menos de seu filho. Mas dizem que foi por acaso que Sete descobriu o caixão de Osíris, e enfurecido, resolveu que dessa vez iria esquartejá-lo em 14 pedaços. Pedaços que ele distribuiu por todas as partes do Egito. Ísis mais uma vez sai à procura de cada pedacinho do corpo do seu marido por todas as partes do Egito. E depois de muito tempo, ela consegue recolher todas as partes, exceto o seu órgão genital, mas que já não importava mais. Com as partes do seu marido, ela, novamente com sua magia, o mumifica. E Osíris passa a ser a primeira múmia do Egito. Depois, o Egito iria manter essa tradição por muitos e muitos e muitos anos. Enquanto isso, Horus cresce e cresce e cresce, e quando ele tem a estatura necessária, ele resolve enfrentar o seu tio Sete e tomar o trono, que é seu de direito. Mas Sete não quis lhe entregar o trono, obviamente. Portanto, os dois deram início a uma batalha imensa, que durou muitos e muitos anos, mas que ao final, finalmente, Horus vence. Mas Sete não morre. Ele se torna aquele que irá transportar a sua barca. Horus, no trono, faz com que o Egito volte a ser um país justo e próspero. E quanto a Osíris, Osíris renasce, mas em outro plano. Agora, ele passa a ser o deus do mundo dos mortos. É ele que faz a passagem de todas as almas que vão desse mundo para o mundo de lá. E ele tem sempre consigo uma balança. De um dos lados da balança, uma pluma. A pluma de Maat, a deusa da justiça. Do outro lado da balança, todo aquele que ali chega deve colocar o seu coração. Se o seu coração for mais pesado do que a pluma de Maat, ele não poderá entrar. Terá ou que voltar ou que ir para aquele lugar que nenhum deles gostaria de ir. Mas, para entrar no reino de Osíris, é preciso ter o coração mais leve do que uma pluma.